O voo 111 da Swissair está indo de Nova York para Genebra. Os passageiros estão começando a relaxar e aproveitar a viagem. Os passageiros das classes executiva e econômica não imaginavam que havia algo errado. Quando a iluminação é desligada, alguns passageiros ficam levemente preocupados. Não se preocupe, vamos aterrissar em poucos instantes. Mas na cabine de controle a história é diferente. Temos que pousar agora! Dava para ouvir um sinal de alerta e eu não sabia o que aquilo significava. Os pilotos não estão conseguindo controlar o avião. Poucos a bordo percebem que lhes restam apenas minutos de vida. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos decisivos. Vamos desvendar as decisões fatais daqueles últimos segundos, pouco antes do desastre. Segundos fatais. Tragédia no voo da Swissair. Goldensbridge, Nova York. 2 de setembro de 1998. 4h46 da tarde. Ray Romano, pai de 3 filhos, vai viajar a negócios para a Europa. Você já está pronta, querida? Tô quase. Já tá na hora? Está. Ele tinha acabado de se tornar sócio da firma onde trabalhou a vida toda. Ele era um homem bom em tudo. Até a semana que vem. Ligue, por favor. Claro. Sete e 45 da noite. Horário de verão na costa leste. Aeroporto JFK de Nova York. 215 passageiros embarcam no voo 111 da Swissair, com destino a Genebra, Suíça. Tchau. Ray Romano está na fileira 9, perto da frente do avião. Está com bilhete? Não, Não? Ele vai sentar com você? vai. Ah, tudo bem, então. Oito horas e 18 minutos da noite. O comandante Urs Zimmermann e o primeiro oficial Stefan Lowe vão pilotar durante as 8 horas de viagem noturna. Nove horas e 10 minutos da noite. 52 minutos depois da decolagem, o voo 111 da Swissair está viajando a 10 mil metros sobre a costa da Nova Escócia, no Canadá. Está sentindo esse cheiro? Sim, eu estou sentindo um cheiro estranho aqui. Mas eu não sei de onde vem. Está tudo bem? Você está sentindo um cheiro estranho aqui na cabine? Tem um cheiro estranho aqui, sim. Está sentindo? Estou, mas onde estão os passageiros não tem nada. Deve ser o ar-condicionado, não é mesmo? É. Você vai pintar o foguete de que cor, querida? Eu vou pintar de rosa e de roxo. Obrigado. Está perfeito. 9 horas e 13 minutos da noite. Tem planos para fazer quando chegar em casa? Vamos velejar no Lago Zurich. Muito legal. Isso aqui não está nada bom. Dá uma olhada. Não está nada bom. O comandante Zimmermann decide pousar para fazer uma revisão no avião.
Aqui é o voo 111 da Swissair. Nós temos fumaça na cabine de comando e estamos solicitando um retorno imediato a um local conveniente. Por favor, talvez Boston? Entendido, 11. O controle de tráfego aéreo lhe diz que o aeroporto de Halifax está bem mais perto do que Boston, apenas 122 quilômetros de distância. Você prefere ir para Halifax? Afirmativo para o voo Swissair 111. Preferimos Halifax a partir de nossa localização. O aeroporto se prepara para um pouso de emergência. A fumaça sumiu, mas os pilotos ainda querem que o avião seja revisado. Eles usam as máscaras de oxigênio como precaução e iniciam a descida. O comandante ligou os avisos de apertar cintos. Temos um problema com o ar-condicionado que precisa ser retificado antes de continuarmos com o voo. Vamos fazer uma parada no aeroporto de Halifax, no Canadá. Centro de controle de tráfego aéreo em Moncton, New Brunswick. Dei uma olhada rápida no radar para ver onde a aeronave estava e imaginei que estivesse a uns 20 minutos do aeroporto. É tarefa de Bill Pickrell guiar o avião em segurança até Halifax. Ia ser uma operação bastante simples. Eles estavam alinhados quase que perfeitamente para uma aproximação direta naquele momento. Swissair 111, boa noite. Posso guiá-los para a pista 06 em Halifax? Sim, um posicionamento para a A6 vai ser ótimo. Swissair 111. Entendido. Uma aproximação em curso contrário para a pista 06. 48 quilômetros de voo até a cabeceira. Precisamos mais do que 48 quilômetros. Swissair 111, entendido. Vire para a esquerda seguindo a 0130. O avião está muito alto para conseguir chegar a Halifax na primeira passagem. Como regra geral, naquela distância do aeroporto, o ideal seria que a aeronave estivesse a cerca de 3.000 metros. Neste caso, eles estavam a 6.000 ou mais. Os pilotos fazem a volta enquanto vão descendo mais. Swissair 111, preciso saber quantos passageiros estão a bordo e vocês têm que despejar o combustível excedente. Entendido. Temos que despejar combustível. Posso fazer isso nessa área durante a descida? Minha reação foi me virar para meu colega ao lado e dizer não. Ele precisa despejar combustível agora. E então imediatamente verificar onde seria seguro fazer aquilo e ao mesmo tempo mantê-los perto do aeroporto. Bill Pickrell sugere que eles despejem sobre o aeroporto ou façam uma volta mais longa e despejem sobre o oceano. Os pilotos preferem o oceano. Vai ser uns 16 quilômetros antes de você ficar perto da costa. Você ainda está a cerca de 40 quilômetros do aeroporto e tem que chegar aqui bem depressa. Tudo bem, está bom para nós. Por favor, me avise quando eu vou poder começar a despejar o combustível. 9h23 da noite. O comandante inicia os procedimentos para cuidar da fumaça sem origem conhecida. Interruptor da cabine selecionado. Ele corta a energia desnecessária na cabine. Por favor, devemos nos preocupar agora. Não há eletricidade, o ar está desligado. Não, não, não. O comandante nos assegurou que não há motivo para preocupação. São apenas os procedimentos normais de um pouso de emergência. Pouso de emergência? Não precisa se preocupar. Vamos pousar em poucos momentos. Pode prender o cinto dela, por favor? Nove horas e 24 minutos da noite. Perdemos o piloto automático. O piloto automático já era. Meu Deus, Stefan, tem fogo aqui. Vamos declarar emergência. Swissair 111, declarando emergência agora.
Entendido. Ai, meu Deus. A aeronave está a pelo menos 6 minutos do aeroporto. No fundo, eu escutava um som de alerta para os pilotos e eu não tinha ideia do que aquilo significava. Que droga! Aqui é um 11. Estamos começando a despejar combustível. Temos que pousar agora. Swissair 11, entendido. Perdemos os dispositivos primários de voo. Perdemos o transponder. O transponder já era. Responda, Swissair 11. Toda a comunicação com o avião se perde. Swissair 11, responda. Os controladores de tráfego aéreo só conseguem seguir sua rota pelo radar. Swissair 11, responda. Percebemos que a aeronave estava se afastando do aeroporto e estava seguindo para o oeste, descendo a costa. E então percebemos que algo tinha dado muito errado. Meu Deus, isso é fumaça. Por favor, temos assentos lá atrás. Siga até ao fundo. Meus colegas vão ajudá-lo. Tem fumaça na primeira classe. Durante 6 minutos, Bill Pickrell observa a rota estranha do avião. Dá uma sensação de desamparo ficar sentado ali sem ser capaz de fazer nada. 9 horas e 30 minutos da noite. Vamos lá! De repente, eles viraram para o sul, em direção ao mar aberto. E a aeronave desapareceu. Ai, meu Deus, acho que o perdemos. Acho que o perdemos. Swissair 11, responda. Swissair 11. Meu Deus. A última posição no radar do voo 111 da Swissair fica a 9 quilômetros da costa canadense. Quando a notícia se espalha, os pescadores correm para o mar para tentar resgatar sobreviventes. Só pensamos em pegar os barcos à noite e ir até lá para tentar ajudar o máximo que pudéssemos. Era a coisa certa a se fazer. Wayne Manuel leva 1 hora para chegar ao local. Víamos o resto dos barcos que estavam lá naquele momento e sentíamos o cheiro de combustível de avião. E quando nos aproximamos, vimos os destroços boiando. A 865 quilômetros dali, em Golden Bridge, Nova York, Lynn Romano está vendo o noticiário.
O piloto conseguiu avisar pelo rádio que havia fumaça na cabine de comando antes que o avião sumisse do radar a 3.000 metros de altitude. Eu vi que tinha acontecido um acidente com um avião e aquilo me deu um arrepio. Eu fiz o sinal da cruz porque queria rezar por aquelas pessoas. Ninguém sabia se estavam vivas ou mortas. Era um voo que saiu de Nova York e estava a caminho de Genebra. Tom, nos conte o que você está ouvindo e vendo de onde você está. Quanto mais eu via as notícias, mais eu tinha certeza de que era o avião dele. Durante toda a noite, veículos de emergência se posicionaram no litoral, à espera de possíveis sobreviventes. Eu liguei para um número 0800 e disse que meu marido estava no voo 111 da Swissair no assento 9F. Eu tinha todas as informações e queria que alguém me confirmasse se ele estava naquela aeronave. Foi o voo da Swissair 111? Eu sabia que era o avião em que ele estava. A maior parte das coisas que vimos flutuando eram roupas e pedaços de malas e sapatos. Eu acho que até passamos por um pedaço do avião. Provavelmente meia dúzia de janelas da lateral do avião, e esse foi o maior pedaço que vimos. Wayne esperava encontrar sobreviventes. Torcemos bastante, mas depois que chegamos lá e vimos o que estava boiando, percebemos que não tinha sobrado nada e que não haveria nenhum sobrevivente. A terrível notícia é confirmada de manhã bem cedo. Todas as 229 pessoas a bordo do voo 111 da Swissair tinham morrido. Eles simplesmente me disseram que não havia sobreviventes. E eu não me lembro de quase nada depois daquilo. Parecia que minha alma estava sendo sugada para fora do corpo. O Comitê Canadense de Segurança nos Transportes inicia uma investigação. A autoridade encarregada é Larry Vance. Ele tem 31 anos de experiência como piloto e 14 como investigador de acidentes de avião. Seu ponto de partida é a gravação do controle de tráfego aéreo. De fato, tínhamos bastante informação desde o início, porque sabíamos que a aeronave tinha pegado fogo e que os pilotos estavam lutando contra essa circunstância. Estávamos interessados em descobrir como o fogo começou, como se espalhou e como ele acabou danificando o avião. Para nós era essencial que respondêssemos essas 3 questões. Agora, ao nos aprofundar na investigação, podemos revelar o que fez com que um avião de passageiros moderno caísse no Oceano Atlântico, matando todas as pessoas a bordo. Antes que os investigadores consigam estabelecer o que provocou o incêndio no voo 111 da Swissair, eles precisam recuperar os destroços. Mais de 20 agências do Canadá, Estados Unidos e Europa são convocadas para ajudar. Objetos pessoais e destroços foram encontrados ao longo de 200 quilômetros de praias. Vocês vão encontrar restos humanos. Não sei dizer o que vocês vão fazer depois. Deem um jeito e continuem seu trabalho. Apenas um corpo foi encontrado intacto. Mergulhadores e veículos submarinos por controle remoto vasculham os destroços a 54 metros no fundo do mar. Era importante para nós tentar recuperar as caixas pretas, porque é lá que encontramos informações básicas sobre o que acontece na cabine. Estávamos muito ansiosos para colocar nossas mãos nelas. As 2 caixas pretas do avião acidentado foram encontradas intactas 9 dias depois do acidente. Nós temos uma lista de verificação para a fumaça do ar-condicionado. A equipe descobre que os pilotos sentiram cheiro e depois viram fumaça. Stefan, a fumaça sumiu.
Mas depois que a fumaça sumiu, ela voltou e trouxe fogo com ela. Suíça 11, vocês estão liberados para despejar combustível. Entendido. Mas os investigadores descobrem um pouco mais. A informação sobre os últimos 6 minutos estava faltando, e isso foi uma decepção para nós. Achávamos que teríamos toda a informação até o momento do impacto, mas na verdade não tínhamos. As caixas pretas não fornecem nenhuma resposta rápida. Mas Vance continua achando que os destroços do avião guardam muitas pistas. Eles levam meses para recuperar os destroços e os objetos pessoais. Os parentes consternados são convidados a virem buscar os objetos de seus entes queridos. A bagunça era indescritível. Havia malas que pareciam que o demônio tinha mexido nelas. E, por outro lado, havia coisas que estavam em perfeitas condições e que só foram retiradas da água. Lynn vê o caderno onde o marido tinha feito uma lista de compras naquela manhã. O fato de que seu caderno estava ali e podia ser lido, revistas estavam intactas, mas nenhum dos passageiros, me fez perguntar por quê? Como isso pôde acontecer? Eles explicaram simplesmente que tinha sido a Força G. E você sabe o que acontece. Foi aí que eu desejei não ter perguntado. No final das contas, 98% do avião foi recuperado. Porém, estava em mais de 2 milhões de pedaços. A difícil tarefa de encontrar pistas se torna mais fácil porque o avião caiu na água e não na terra. Isso nos deu uma oportunidade única, porque não é muito comum acontecer um acidente no qual temos um incêndio em pleno desenvolvimento, apagado todo ao mesmo tempo, instantaneamente. Assim, isso preserva o estudo do incêndio naquele momento. A prioridade do investigador é determinar onde o incêndio começou e o que o provocou. Don Ans é o investigador técnico sênior do Comitê de Segurança nos Transportes. Ele lidera o grupo de investigação do incêndio. Os primeiros pedaços que surgiram e que foram identificados como tendo sido danificados pelo fogo eram da cabine de comando ou da cozinha da primeira classe. Então, estávamos analisando essa área. Vendo que todos os destroços danificados pelo fogo são da parte dianteira do avião, a equipe decide que a melhor maneira de identificar o que aconteceu é fazer a sua reconstrução. Parecido com um quebra-cabeça de 5.000 peças, os destroços são pacientemente unidos até formarem uma imagem em tamanho real. Conforme uníamos mais coisas, a imagem foi ficando cada vez mais clara. Lembro que, ao olhar para o teto da cozinha número 1, em particular, vi que todo o estrago feito pelo calor ia de dentro para fora, o que colocava a fonte de calor sobre a cozinha. A reconstrução mostra que o fogo estava queimando não dentro da cozinha, mas fora de vista, na parte de cima do avião. É ali que ficam os equipamentos eletrônicos, a fiação, os componentes do ar-condicionado e o isolamento. Não havia detectores de fumaça lá em cima e não há exigência que obrigue a tê-los. Os passageiros não tinham ideia do que estava acontecendo até que o fogo acabou passando pelo teto. E isso só aconteceu na cozinha da primeira classe e talvez no compartimento da primeira classe. No fundo do avião, classe executiva e econômica, ninguém teve a menor ideia de que algo inoportuno estava acontecendo. Uma parede de anteparo divide a parte de cima em 2 compartimentos com um pequeno túnel para a fiação passar.
Sabendo quem sentiu o cheiro de fumaça e quando, a partir das gravações da caixa preta e analisando os danos na reconstrução... Está sentindo algum cheiro estranho, comissária? Onde estão os passageiros, não. A equipe de investigação descobre que o fogo começou na frente do anteparo, acima do teto da cabine de comando, onde os pilotos sentiram o cheiro quase que imediatamente. Se tivesse começado atrás do anteparo, teria provocado muito mais danos na parte traseira da fuselagem e as pessoas no fundo do avião teriam sentido o cheiro da fumaça antes das pessoas na cabine de comando. Agora, eles sabem onde o fogo começou e precisam descobrir como ele começou. Uma das coisas que procurávamos era se tinha havido algum tipo de atividade criminosa ou não. Uma inspeção mais cuidadosa em parte dos destroços sugere que houve. Bem no início da investigação, nós começamos a ver o que parecia chumbo de uma cápsula de arma de fogo, umas bolinhas. Elas estavam por toda parte, nos assentos, encostos, etc. Nós estávamos achando que alguém poderia ter feito disparos no avião. A questão era sobre se o fogo era parte de uma conspiração terrorista, se alguém teria embarcado no avião com uma arma de fogo. Até que eles descobriram o que havia no porão do avião. No final das contas, eram pontinhas de canetas esferográficas, aquelas coisas redondas que se põem na ponta das canetas esferográficas. Havia dezenas de milhares daquelas coisinhas. O avião bateu com tamanha força no mar que espalhou as esferas do compartimento de carga por toda a aeronave. Com a eliminação da criminalidade, Vance e sua equipe precisam levar em conta outras causas possíveis para o incêndio no voo 111 da Swissair. Sabíamos onde o fogo tinha começado e que estava localizado acima do teto da cabine de comando, e então começamos a procurar fontes de ignição lá em cima. E logo a mais óbvia que veio à cabeça foi a fiação. O avião abriga 250 quilômetros de fiação. 3.000 peças foram recolhidas do local do acidente. O investigador de acidentes de avião Jim Foote sabe que a tarefa de sua equipe é penosa. Primeiro, eles precisam identificar de onde cada fio era. Os fios B eram basicamente do fundo da cabine de comando, perto da primeira porta. Então, com certeza, esses fios eram interessantes. Queríamos todos os fios que começassem com a letra B. Nós vamos examinar cada centímetro desses fios. A equipe de Jim busca isolamento danificado ou faltando para ver se eles conseguem encontrar o fio que deu início ao incêndio. Qualquer fio que fique raspando em uma peça de metal pode desgastar o isolamento e se esse fio está energizado, então é possível que surjam curtos quando ele encosta nessa estrutura. Um curto é uma descarga elétrica que salta de um fio energizado exposto. Como um pequeno raio, ele cria um clarão de luz rápido e de calor muito intenso. Esse curto derrete o cobre das linhas que cobrem o fio, deixando uma bola de cobre indicadora. São essas bolas de cobre que a equipe está procurando. Eles encontram 20 segmentos de fio que entraram em curto. A maioria deles passava pelo teto da cabine de comando e qualquer um deles poderia ter provocado o incêndio. 8 dos segmentos de fio elétrico alimentavam o moderníssimo sistema de entretenimento pessoal do voo, que foi instalado na primeira classe e classe executiva no ano anterior ao desastre. Entretanto, apesar dos testes exaustivos, os investigadores não conseguem descobrir qual curto deu início ao incêndio. Nós ficamos desapontados com todo o esforço que investimos. Nada do material que tínhamos recuperado e ao qual tínhamos dedicado nosso trabalho nos levava a descobrir qual curto provocou o evento. A análise da fiação chega ao fim.
Jim Foote está conformado de que não vai descobrir onde surgiu o curto inicial. Entretanto, conforme ele vai guardando as coisas, ele dá uma última olhada nos fios queimados do sistema de entretenimento. Ele não estava lidando com aquilo com o mesmo cuidado que tinha no passado. Então, ele abriu as pontas que estavam tortas. Eu comecei a desembaraçar os fios. E, de repente, descobri uma segunda marca de curto no mesmo lado de um dos que a gente já tinha notado. Larry. Veja isso. Eu conhecia aqueles fios muito bem e Jim também os conhecia bastante. Quando os olhei no microscópio e vi aquela bolinha, eu pensei, nossa, é isso. Descobrimos. Jim descobriu. Para confirmar que esse foi o curto que deu início ao incêndio, eles o colocaram em uma maquete do sistema de fiação do teto da cabine de comando. Tem muito fio que passa pelo teto naquela área e eles são presos por um suporte de metal. Achamos que este fio ficou raspando nesse suporte. Os aviões estão sujeitos a constantes vibrações quando viajam acima dos 900 km por hora. Os investigadores acreditam que a vibração provocou o contato. O isolamento dos fios ficou danificado, permitindo que um curto acontecesse quando raspou no suporte de metal. Finalmente tínhamos chegado a uma conclusão quase que imediatamente para dizer que tinha de ser aquilo. Porque sabíamos que o posicionamento daqueles fios em que ele tinha encontrado o curto era exatamente o mesmo onde o fogo havia começado. A equipe ficou preocupada que o sistema de entretenimento não tivesse sido instalado de maneira apropriada. Como precaução, a Swissair removeu esse sistema não essencial de toda a sua frota. O posicionamento é exatamente o mesmo. Os investigadores tinham descoberto a origem do incêndio no voo 111 da Swissair, mas havia mais perguntas que eles queriam responder. Eles sabiam que os pilotos não conseguiriam evitar o incêndio, mas precisavam saber se eles poderiam ter evitado o acidente. Como investigadores, temos de dizer em que circunstâncias aqueles pilotos se encontravam e que os obrigou a fazerem o que fizeram, provocando a perda da aeronave. Vance e sua equipe esmiuçam as decisões que eles tomaram nos minutos antes do impacto. As gravações da Caixa Preta lhes contam que a cabine de comando fica cheia de fumaça e fogo momentos depois que os pilotos desligam a energia desnecessária onde ficam os passageiros. Uma das coisas que eles acabaram desligando foram os ventiladores de recirculação que ficam nos fundos, e isso mudou todo o fluxo de ar para o incêndio. Esses ventiladores puxaram as chamas através do anteparo para longe da cabine de comando. Depois de desligados, a chama mudou de direção. Ela simplesmente fez assim. Mudou imediatamente. O fogo que queimava sobre a cabine de comando desabilitou os sistemas essenciais da aeronave. Temos que pousar agora! Ele inutilizou quase todos os instrumentos que os pilotos usam para controlar a aeronave, pilotá-la e mantê-la no prumo. Subir e descer, todos esses instrumentos começaram a falhar praticamente ao mesmo tempo. O avião, com problemas, não tinha mais condições de voar. Não podemos culpar os pilotos por desligarem a energia desnecessária. Eles estavam seguindo os procedimentos da Swissair para cuidar de fumaça de origem desconhecida. Existe uma decisão que os pilotos tomaram minutos antes da queda que provocou vários eventos críticos. Ainda existem dúvidas sobre se os pilotos demoraram demais para tentar um pouso de emergência. Os investigadores dizem que eles mudaram a rota para ir a Halifax, mas depois mudaram de novo para despejar combustível no oceano. A opção dos pilotos em despejar o combustível aumentou os minutos de voo. Era um procedimento que eles poderiam ter ignorado. Os investigadores querem saber se este atraso custou a vida de 229 pessoas que estavam a bordo. Então, qual era a altitude inicial deles? 10.000 metros.
Eles calculam que para uma aproximação direta a Halifax, os pilotos deveriam ter começado sua descida no momento em que solicitaram retorno imediato. Mas naquele momento, eles não sabiam que o aeroporto de Halifax era uma opção. Além disso, um avião em pleno funcionamento precisaria de 13 minutos para fazer a descida. E o deles só tinha capacidade de voar durante 10. Quando eles decidiram despejar o combustível, não iam mais conseguir chegar a Halifax. Eles iam cair em algum lugar. A decisão deles em despejar ou não o combustível não iria fazer diferença alguma sobre o fato de que eles iriam viver ou morrer. O comandante Ur Zimmerman e o primeiro oficial Stefan Lowe são isentados de qualquer responsabilidade pelo acidente com o voo 111 da Swissair. A equipe de investigação conseguiu reconstruir a parte dianteira do avião, determinando onde o incêndio começou e descobriu o curto que o provocou. Mas eles sabem que um pequeno curto não faz um avião cair. Para evitar incêndios futuros, a equipe precisava descobrir o que tinha queimado. De fato, a ameaça ao avião era o que estava alimentando o fogo. Se a gente tem material inflamável em tamanha abundância capaz de queimar um avião inteiro, esse é o risco real para o avião. Todos os materiais nos aviões americanos precisam ser submetidos a um teste de inflamabilidade feito pelas autoridades federais de aviação americanas antes de serem usados. Mas alguma coisa na parte de cima do Swissair 111 era claramente inflamável. Não consigo pensar em nada naquela área que pudesse promover um incêndio. Sua atenção é atraída para um material metálico brilhante que cobria o isolamento de fibra de vidro, o politereftalato de etileno, mais conhecido como mylar metalizado. Nós recuperamos parte do material da manta de isolamento, o mylar metalizado flutuando no mar. Havia pequenos pedaços dele, como imaginamos, e eles mostravam marcas de queimadura. Dava para ver que tinham pegado fogo. O mylar metalizado foi instalado em 699 aviões americanos registrados. Se foi ele que alimentou o fogo, todos eles estavam correndo risco. Tínhamos uma boa quantidade dele que conseguimos recuperar, que não estava queimado e de onde tiramos um pedacinho e o colocamos no chão do hangar e acendemos um fósforo nele. Ah, meu Deus! Veja isso! É incrível! E imagine, queimou feito louco. Muito inflamável. E nós pensamos, cara, este avião está cheio dessa coisa. Larry tem quase certeza de que o mylar metalizado alimentou o fogo do Swissair 111. Sim, achamos que descobrimos o que pode ter sido o problema. Eles informam as autoridades da aviação imediatamente. Elas tinham testado a flamabilidade do mylar metalizado há mais de 10 anos e tinham aprovado o seu uso. Uma das coisas que fizemos foi analisar a história desse mylar metalizado para ver se tinha havido chances de identificá-lo como um material perigoso. E, na verdade, nós descobrimos vários eventos durante os quais o mylar metalizado pegou fogo em aviões. Em consequência desses incêndios, o fabricante de aviões McDonnell Douglas sugeriu que o mylar metalizado deveria ser retirado de todas as suas aeronaves. 4 anos antes do acidente com o voo da Swissair, as autoridades americanas tinham testado novamente o mylar metalizado e descobriram que ele era inflamável, mas elas não o proibiram. O fato é que nenhum deles tinha provocado a perda de vidas. Se um desses acidentes anteriores tivesse resultado em uma quantidade de mortes, se tivessem que contar corpos, talvez as autoridades tivessem tido uma reação diferente. A FAA agora tinha corpos para contar, 229. Eles testaram novamente o mylar metalizado, sujeitando-o a condições de voo muito mais realísticas. Ele falhou. A FAA
deu às companhias aéreas americanas 4 anos para retirá-lo dos aviões. Sabemos que obtivemos resultados porque havia sangue no mar e havia uma quantidade de mortos. Assim, as pessoas prestaram atenção naquilo e conseguimos dar um passo à frente com nossa preocupação com a segurança, conseguindo que ela fosse aceita. A investigação sobre o voo 111 da Swissair foi a mais longa que o Comitê de Segurança nos Transportes canadense realizou. Foram necessários 4 anos e meio para completá-la. Usando as informações detalhadas que os investigadores descobriram, nós agora podemos revelar exatamente o que aconteceu no voo 111 da Swissair e o que os pilotos tiveram de encarar minutos antes do impacto. 21 minutos para o desastre. Um curto em um fio no alto do avião fez com que o Mylar metalizado pegasse fogo. Os pilotos sentem um cheiro estranho, mas acham que há um problema no ar-condicionado. 18 minutos para o desastre. Eles veem a fumaça, decidem pousar e seguem em direção a Halifax. 16 minutos para o desastre. Os ventiladores do ar-condicionado puxam o fogo para os fundos do avião, o que faz com que a fumaça na cabine de comando desapareça. 11 minutos para o desastre. Enquanto fazem a volta para baixar a altitude, os pilotos decidem fazer uma volta mais longa para despejar combustível no mar, mas não sabem o que está acontecendo na parte de cima do avião. 8 minutos para o desastre. O comandante resolve cortar a energia desnecessária, desligando os ventiladores do ar-condicionado e permitindo que o incêndio se alastre bem em cima da cabine de comando. 7 minutos para o desastre. As chamas destroem o sistema de piloto automático, forçando os pilotos a voarem manualmente. Só agora eles percebem o tamanho do problema. Os investigadores suspeitam que o comandante Zimmerman tenta apagar o incêndio, deixando o primeiro oficial Lowe pilotando o avião avariado. 6 minutos para o desastre. O fogo anula os controles de voo, a comunicação com o controle de tráfego aéreo e as caixas pretas. Em um calor escaldante, o primeiro oficial Lowe luta para manter o controle, mas o avião não tem mais condições de voo. 1 minuto para o desastre. Todos os passageiros e a tripulação estão mortos. Para evitar mais perda de vidas, o Comitê de Segurança nos Transportes canadense fez algumas recomendações. Muitas foram adotadas no mundo todo pela indústria da aviação. Eles sugeriram que os procedimentos para se lidar com fumaça de origem desconhecida fossem repensados. Nossa recomendação foi: se houver fumaça ou cheiro de fumaça em um avião, é preciso admitir que existe fogo fora de controle até que se prove o contrário. E acho que isso foi mais bem aceito pela comunidade aeronáutica do que antes do voo 111 da Swissair. O maior sucesso dos investigadores foi a proibição do Mylar metalizado inflamável. Como resultado da investigação do voo Swissair 111, sabemos que materiais que antes eram utilizados em aviões não são mais usados neles. Assim, muito trabalho de qualidade foi feito e muitas medidas de segurança foram tomadas. Enquanto o Mylar metalizado não é mais usado em países ocidentais, companhias aéreas de alguns países em desenvolvimento ainda não foram convencidas de que devem removê-los de suas aeronaves, ainda que coloque vidas em risco. As próximas medidas para tornar as viagens aéreas mais seguras podem só ser tomadas depois de outro trágico acidente.
Será preciso acontecer um outro evento que chame novamente a atenção das pessoas. E aí poderemos dizer, nós avisamos, mas vocês não consertaram. Agora é melhor fazer alguma coisa antes que aconteça de novo. Não dá para fazer as pessoas aceitarem mudanças a não ser que elas sintam a obrigatoriedade. Versão Marshmallow São Paulo.